Tara. No sentido que a gente quer abordar aqui, é uma obsessão. Tem o popular tarado, que é alguém que é muito interessado no sexo, um estuprador, um abusador e tal, esse sentido popular do tarado. Mas em termos, acho que até você vai dizer como psicanalista, mas em termos mais técnicos, seria alguém com uma obsessão. O cara tem tara por pés, ele tem uma obsessão por pés. Ou ele tem tara por homens desse determinado tipo, então ele tem uma obsessão por aqui. Né? Tem uma tara pela própria esposa, tá? Tem uma obsessão em estar com a própria esposa o tempo todo. É basicamente o comportamento obsessivo. Claro que a psiquiatria, a psicologia, não vou nem falar da psicanálise, fala que a obsessão geralmente é transtorno, liga a obsessão a um transtorno. Mas eu acho que a obsessão não necessariamente pode ser um transtorno. Você pode ter obsessão por ficar rico, sei lá, ou por ser uma pessoa bem relacionada, ou por ser uma pessoa que tenha obsessão por ficar famoso e tal. E isso pode ser até um vento que vai enfunar as velas do seu barco. Não vejo um grande problema em a pessoa ter certas obsessões, digamos assim. Obsessão não precisa ser uma palavra, um sinônimo de uma patologia, assim como a tara, no sentido desse de obsessivo, ela não precisa ser vista sempre como uma patologia, né? A gente teve muita preconceito quanto a isso. O cara adora pés e tal. Se deixa, aquilo está matando alguém, a pessoa que está com ele está se incomodando. As obsessões calmas, digamos assim, deveriam ser deixadas em paz. Existe a expressão tara sexual, que presume então que existe a tara não sexual. Mas eu acho que hoje em dia, quando se fala tara, quase sempre já se refere apenas à tara sexual, se é que ainda se usa essa expressão, né? Eu me lembro de usarem muito isso quando eu era criança e adolescente, se usava. O fulano é um tarado, né? Não tenho ouvido mais essa expressão. E não queria dizer que ele tivesse alguma tara específica, não indica que ele tivesse alguma perversão ou parafilia, simplesmente que ele gostava muito de sexo, ele só pensa em sexo, também se chamaria de priápico, né? Mas, priápico, né? Enfim, o tarado é aquele cara que gosta muito de alguma coisa. Eu tive um professor no direito que dizia, os tarados estudam isso aqui em tal grau, no sentido dos caras mais obsessivos, como tu chamaste a atenção, aqueles que gostam muito desse assunto, né? Os aficionados são os tarados. Mas a tara, no sentido sexual, ela era usada como uma deformidade, né? A pessoa ela tem um excessivo gosto, e aquilo que é em excesso, a princípio, não é saudável. Se o cara fosse um tarado heterossexual que não praticasse violências, era visto até com uma quase qualidade, né? Não era visto como um grande defeito, mas, claro, para a perspectiva burguesa de nossas filhas estão aqui e precisam ser respeitadas, o tarado ele seria visto com uma certa desconfiança. Ou as taradas, as mulheres taradas, né? Isso era quase que uma fantasia masculina. Então, a ideia de tara é simplesmente um desejo, um interesse desmedido, excessivo, né? Mas eu acho que nem se usa mais muito essa expressão. No dicionário a gente vai encontrar essa. Claro, a gente está lá com um negócio de pesos e medidas, enfim, mas não veio ao caso, mas está nesse sentido psicológico como uma obsessão. E eu quero aproveitar esse programa para dessacralizar, né? Porque você mesmo disse que Freud tinha aquela coisa de tudo que desvia do ato reprodutivo, né? Não é bom para o sujeito e tal, aquela coisa. Chegou a ter essa visão, né? E aí as parafilias todas e tal, já discutiu aqui no verbete parafilia, mas enfim, eu gostei dessa sua acepção do professor aí de direito. Você é tarado por estudar tal coisa, tarado por tal matéria, por tal, ou por ir bem na prova, seja o que for. Eu acho que as obsessões, os excessos. Assim, eu gosto de Sade, né? Tudo é bom quando em excesso. A ideia básica da tara é justamente esse gosto excessivo. Pode ser associado mais vulgarmente a um fetiche. Então, o cara é tarado por pés, ele tem fetiche por pés, né? O Freud teria a seguinte observação a fazer. Tá, mas essa tara por pés faz com que ele comece se excitando
levando em consideração como é que são os pés, se são assim ou assado, e a preferência vai variar, mas ele vai até o fim, tudo bem. Ele achou isso inicialmente como, olha, faz parte, cada um tem o seu caminho da sua excitação, não tem problema. Ele achava problemático quando o cara ficasse só nisso, né? Então o cara só se excita com pés e não está interessado em fazer todas as obrigações matrimoniais, digamos assim. Ele achava que isso era ruim. Assim, ele achava isso doentio. Só que tem como curar? Às vezes não tem. O cara sofre muito por isso? Não muito. Faz alguém sofrer muito? Também não. Então qual o problema, né? O Freud ainda, vamos lembrar, o Freud é uma criatura do século XIX, né, que vai ser considerado um tarado, um cara que só pensa em sexo, né? Mas na verdade ele é um cara bem burguês, no sentido positivo do termo, né? Ele acredita na família e tudo mais, ele só diz, olha, se for muito rígido, o pessoal pira mais do que se a gente der uma afrouxada. Então o pessoal vai sofrer mais, vai causar mais problema para si próprios e para a família, para o cônjuge, para o Estado, se a gente ficar pegando muito no pé, sem querer fazer um trocadilho infame com os, como é que é? Podólatras, eu ia dizer pedófilos. Seria o termo mais... Bom, eu vou aproveitar isso, Regis, a deixa dos pés, porque isso, a Piá também, que a Piá fala o Ganês, o sociólogo Piá Ganês, né, que escreveu aquele livro sobre a honra. Uma coisa interessantíssima na cultura chinesa é que as mulheres enfaixavam os pés para os pés não crescerem. Então, claro que a tara é muito mais, a tara, 99% da tara por pés no caso do homem para a mulher, a atração do homem pelo pé da mulher é por um pé pequeno. O pé pequeno é valorizadíssimo, até hoje, em quase todas as culturas, mas na cultura chinesa aquilo era central. E aí eu vou até remeter a Lacan, aquela coisa que eu gosto muito daquela ideia do significante e significado, você vai poder falar sobre isso. Por que o chinês tinha aquela tara, tem ainda hoje, né? Tem até hoje, acontece, é porque o pé pequeno ele marca a feminilidade. E a feminilidade, a busca pela feminilidade, a obsessão pela feminilidade, é o que chama também no significante e significado, no simbolismo, é o medo do duplo. Medo de se relacionar com o seu duplo. Medo do... Então você tem que... essa complementariedade que é própria da heterossexualidade, enquanto exercício de um desejo, de uma vontade, ela está ligada então a essa questão dos pés na China, mas não só na China de uma forma mais aguda, de buscar uma característica marcadamente feminina, que é o pé menor, o pé pequeno. Nenhum homem adulto calça 34, ou 33, 34, 35, que são aquele ideal de beleza, aquela tara específica para aquilo. Claro que existem taras de podólatras que não tem nada a ver com o tamanho do pé. Isso é outra história, é outra tara. As taras têm variações. Obsessões são coisas bastante... Mas, enfim, como diz minha esposa, até ela sempre usava esse lema: amores, vícios e obsessões. O pé, ele é geralmente uma representação por associação com o pênis, né? Então, o pé, se o cara não for muito gordo, mesmo sendo gordo, se for homem, o pé provavelmente será magro, né? E aí ele será uma coisa bem grossa, bem grotesca, meio feia, né? O pé masculino, tem pelo, tem uma veia ali em cima do dorso do pé, e isso acaba ficando associado com pênis. Então, o pessoal que é assim, fascinado por pés femininos, ele tem aqui uma questão até provavelmente de um paradoxo, né? Que um pé feminino bonito, né? Ele não remete a isso, ele é uma coisa mais delicada. Mas a maioria dos pés, mesmo de mulheres, eu diria até uma outra coisa, né? Pé de mulher, como ele fica muito em sandália, fica mais exposto ao couro, à borracha. Geralmente, pé de mulher não é uma coisa muito delicada. É claro que ela dá para raspar, passar um creminho. Se você usar salto alto, no pé. Vai ter mas janete. O pé feminino, muitas vezes, ele é mais bruto, entre aspas, do que um pé masculino se o cara está sempre de sapato e meia.
esse pé está mais protegido do que o pé feminino. Acho muito engraçado. E tem realmente muitos homens, eu conheço alguns, que são fascinados por pés. Mas os que eu conheço não são assim, eles não ficam só no pé. O pé é um elemento que ele presta muita atenção. E aí tem toda uma questão até de classe social. Uma mulher que pode cuidar dos pés, né, ela precisa ser meio rica, né? Ou meio rica ou amiga de alguém que tem um salão de beleza, alguma coisa assim. Porque dá muito trabalho, né? Eu tive namoradas que toda semana ia uma pedicure na casa dela fazer os pés. Eu pensei, os meus se fazem sozinhos, né? E acho que estão melhor que os teus, né? Porque como eu estou sempre de sapato, o meu pé acaba ficando mais delicado, entre aspas, do que o pé de uma mulher que usa sandália, que a sandália fica machucando. Aquele pé está sempre meio machucado, né? Um pé de mulher que tenta usar muito sandália é um pé mais sofrido que um pé masculino. Não, o pior é o salto alto que forma a joanete, né? A joanete é formada pelo uso do salto alto, pela pressão do salto alto. Bom, eu acho que não é salto alto, a mulher pode ser, sei lá, dançarina riponga, algumas têm joanete porque é uma deformação. Enfim, o nosso projeto, o nosso corpo é para nos levar até os 30, 40 anos. Se tu sobreviver a isso, aí tu vai ter que aguentar algumas dores aqui, umas dores ali, porque o prazo de validade já está expirado. A gente consegue empurrar até os 120, tá bom, mas já está expirado, já está fora da garantia. Tá, eu quero voltar, eu quero que você faça uma relação aqui com o psicanalista. A tara, o assunto aqui é tara. Da tara chinesa por pés pequenos, que é meio universal, mas na China é mais aguda. A tara por pés pequenos, especificamente, e a teoria do significante e significado de Lacan. Não é do Lacan, a teoria do significante e significado é do Ferdinand de Saussure, né? Então, ele faz uma teoria sobre a língua e a linguagem, ele faz algumas divisões, língua, linguagem e tal, e ele tem essa famosa distinção entre significante, que é, digamos, o substrato material, a palavra, a imagem, o som. Então, cachorro, né? Cachorro, som, esse som, ele por si só podia significar qualquer coisa. Então, cachorro pode ser, sei lá, cachecol, poderia ser lâmpada. Aquilo que a gente entende por cachorro poderia ser chamado por uma outra palavra. E é assim que nas línguas funciona. Então, cachorro e dog, né? Tem alguma relação? Hund. Tem alguma relação? Não. Alguma relação necessária entre o som da palavra e o objeto ou a ideia que ela representa? Não. Então, o significante é arbitrário. O significante, então, é uma coisa, significado é aquilo que aquele significante poderá ou não significar. Quando tu junta significante com significado, tu tem um signo, né? Signo, acho que é esse o termo. Então, significante, o substrato material, significado, o conteúdo, digamos, cognitivo associado e signo, a combinação dos dois. Então, o Lacan vai dizer que os significantes são arbitrários. O que ele está tentando fazer? Ele está pegando aquela teoria quase biológica, ou físico-química, termodinâmica do Freud, ele está tentando trazer para um modelo, digamos assim, estruturalista, no qual a questão da linguagem os estruturalistas acharam, agora a gente descobriu uma malandragem aqui com o Saussure, que vai trazer para as ciências humanas ou para as humanidades em geral, aqui crítica literária e tudo mais, o mesmo poder, um poder parecido com o que a matemática trouxe para as ciências da natureza. Viagem deles, 68, pegou todo mundo de calças na mão, que não conseguiram prever mais de 68, né? Mas ali o Lacan, ele tenta pegar esse novo, digamos assim, paradigma de ciência para ciências humanas ou para ciências não duras, vamos dizer assim, da química, física, biologia já é mais complicado, ele tenta trazer para a psicanálise. E aí ele pega lá que realmente na interpretação dos sonhos, o que a gente tem na interpretação dos sonhos? Muitas imagens, muito significantes que o próprio Freud mostra que podem ser transformados. Então essa ideia aqui do pé representando o pênis, né? E o pênis, ele próprio representando o falo, que seria uma coisa mais abstrata, mostra essa questão de que mas não se encaixa. A imagem...
O caso chinês não se encaixa. Se a tara é por pé pequeno, por que haveria uma tara por um pênis pequeno? A ideia é que a mulher tenha um pênis pequeno. Tem gente que gosta de travesti justamente porque é uma mulher com pênis, né? Então, o cara que prefere a mulher com um pé feio ou com um pé bonito, ele só transferiu essa questão do pênis, ou como é que é o pipi da mulher, a curiosidade do menino, que talvez não tenha visto. Vamos lembrar como é que eram as mulheres antigamente, há 40 anos, elas eram peludas, né? Então, tu olhava para o períneo feminino e tu não via exatamente o que tinha ali. Ou a própria ideia da mini saia. Uma mini saia mostra muito menos do que, como é que eles chamam? A malha, né? Um biquíni. Mostra muito menos. Mas a mini saia causava mais atração, acho que até hoje, do que o camel toe, vamos dizer assim, a explicitar totalmente a anatomia feminina, inclusive tirando os pelos para mostrar exatamente o que tem ali, né? Abrindo, de repente, um exame quase que ginecológico. Muita pornografia explora isso, tem um certo apelo quando isso era muito escondido, mas hoje em dia eu acho que ficou meio sem graça, não sei. Os que gostam mais de pornografia podem ter opiniões diversas, inclusive vai ter pornografia voltada para diferentes públicos, né? Vai ter a mulher com peito gigante, quase explodindo, vai ter a mulher com peito natural. Para diferentes taras, ou seja, para diferentes obsessões. Mas a ideia aqui psicanalítica é de que alguns significantes primordiais, por exemplo, o pênis, né? O que é o pênis para uma criança? É um pipi, é uma coisinha desse tamanho, tá? Como é que é? Tem uma piada que é assim, é menino, é menina, é menino, né? Não, é menino. Errei por um tantinho assim, né? A diferença, assim, é muito pequena, mas simbolicamente é gigantesca, tá? Menino e menina com 2, 3 anos não dá muita bola para isso, mas pode ter uma certa curiosidade. Vai ver no cachorro, vai ver não sei o quê. E quando é que isso vai ter uma maior importância? Lá pelos 4, 5, 6, 7 anos. Aí a coisa começa a se tornar mais genitalizada. Mas a ideia de pênis e vagina, eu sempre brinco assim, olha, eu sempre vi a vulva e a vagina como umas coisas muito complicadas, cheias de detalhes. Eu nunca vi como ela não tem pênis, eu vi, ela tem uma outra coisa bem complicada, mas a maioria das pessoas não pensa dessa maneira, tá? E aí, o grande símbolo sexual, grande, às vezes pequeno, é o falo ou o pênis, tá? O pênis tem ou não tem? Tem ou não tem pênis? Essa é a lógica que na psicanálise vai ser caracterizada como até a questão do complexo de castração. O menino tem medo de ser castrado e a menina tem rancor por ter sido castrada, né? E a partir daí vai ter toda a questão da inveja do pênis, vários conceitos bem, hoje, bastante mal vistos, né? Mas que tem lá a sua razão, principalmente no contexto vitoriano. A ideia era essa, se tu tem pênis, tu pode ser estudante, tu pode fazer medicina, tu pode ir para o exército, tu pode lutar, tu pode isso, tu pode aquilo outro. Claro que tem um monte de obrigação também associado, mas tu pode esse monte de coisa. Se tu fores mulher, tu tem que ficar vestida e tal, dentro de casa. Tá? Não é bem verdade, mas em classes altas era mais parecido com isso. E tu não pode muitas coisas. Tu tem tanto dinheiro quanto teu irmão, mas tu vai ter que ter um leque de opções mais restrito. A vida doméstica, a se casar, encontrar um bom marido, né? Vão pagar para ele se casar contigo, tem toda uma peculiaridade das classes altas. Nas classes baixas era diferente, mas quem estava escrevendo, quem ia lá se consultar com o Freud eram as pessoas de classe média alta. Aí a questão dos fetiches, né? Tem essa questão, uma maneira de tu indiretamente fazer referência ao pênis, que no caso, o pênis vai ser o modelo básico na fantasia vitoriana, inclusive para os órgãos genitais femininos, que tem toda a questão do mistério, o que tem embaixo daqueles pelos, né? Eu vou... Aí tem as fantasias da vagina dentada, né? Exato, não, o mito da vagina dentada é antiquíssimo. O mito da vagina dentada eu acho mais interessante do ponto de vista da simbologia. Eu não acredito muito nessa história do... mas hoje em dia tem o mito da marombeira, né? Que pode ter tomado esteroides
e aí o pessoal tem medo de encontrar um pênis ali, né? Um clitóris gigante. Sim, o que eu queria, eu não sou muito E fã alguns esperam encontrar. dessas teses freudianas, lacanianas aí, da questão do pênis e tal. Então, eu continuo vendo a questão do pé chinês, para a gente falar de uma tara específica, para poder simbolizar outras taras, como uma busca do feminino. O pé feminino, o pé pequeno é uma característica marcadamente feminina. E aí tem outra tese lá no Oriente, que e eu já observei isso, inclusive, em situações interessantes, assim, em termos de relatos e tudo mais, de que a mulher símbolo sexual para os mongólicos é a japonesa. Por que a japonesa? Porque em relação à filipina, em relação à vietnamita, à chinesa, ela é mais delicada, mais feminina. Ela é a modelo. A modelo entre os mongólicos é a japonesa. Aliás, não só entre os mongólicos, né? A japonesa é um sucesso no Ocidente muito grande, né? Realmente é uma tara onde quase que virou universal depois que se conheceu o Japão. A gente falava aqui da geisha também e tudo mais. Bom, e aí a chinesa não teria essa delicadeza e o pé pequeno seria uma obsessão chinesa por imitar essa delicadeza a partir do pé. Existe essa tese também para Tara. Então, Tara, a obsessão, é aquela coisa que a gente fez com os fármacos no outro programa. A gente faz uma analogia, né? A gente não sabe qual é a substância última daquele desejo lá, o que está na raiz da coisa. A gente sabe que existe, sabe que certas pessoas têm taras, têm obsessões por isso, por aquilo, nem que seja por estudar uma determinada matéria lá do direito. A tara é mais fácil de observar nos outros, né? Então, para nós ocidentais, o pé das chinesas de classe alta, principalmente, é uma monstruosidade, certo? Mas, do ponto de vista... Por quê? Porque é pequeno? Não é pequeno, ele é assim, pegava o pé, digamos que isso aqui seja um pé, aqui está o calcanhar, aqui está o peito do pé, e amarrava, ele crescia bem deformado. É uma monstruosidade, se tu olhar. Sim. Eu até fico pensando, será que era legal de ver aquilo... ficava nu ou sempre ficava coberto? Como é que é a concretude dessa tara? Eles gostavam daquele pé enrugado, que é uma monstruosidade, né? Ou eles gostavam daquilo dentro do sutiã, vamos dizer assim, do sapato ou da meia, sei lá. No Ocidente, nós temos umas taras parecidas, né? Como, por exemplo, os peitos gigantes, né? Na indústria pornô, os peitos são, muitas vezes, uma coisa absurdamente gigante, muito artificial. Eu não sei como é que os chineses ou os japoneses encaram a obsessão, principalmente americana, mas que, enfim, contaminou o Ocidente, pelos peitos gigantes. Não é um peito grande, pouquinho maior. Não, é um peito gigante. Né? Não todos gostam, muitos ocidentais não gostam disso, mas culturalmente... Tu gosta ou não gosta? Não gosto. Não. Eu acho estranho, eu não acho interessante. Eu até já namorei, ou na verdade fiquei algumas vezes com uma mulher que teve câncer, e aí ela teve que substituir. E aí o que eu notava? Era muito artificial, muito duro, né? Mas é a limitação técnica de como reconstruir, né? Até achei fantástico uma maneira como eles reconstruíram o mamilo. Pegaram metade do mamilo que sobrou e fizeram o outro, complementaram os dois com tatuagem. Nesse aspecto, ficou, assim, olhar ficou muito bom, ficou melhor do que os originais, com certeza, né? A média dos peitos para mulher de 50 anos varia bastante, né? Mas, assim, o toque é uma coisa completamente diferente. Mas as pessoas também, parece que hoje em dia tem muito menino, vamos dizer assim, que prefere o seio artificial do que o seio natural. Eu sou de uma geração mais, sei lá, natureba, né? Eu acho mais interessante que seja natural. Fantasia é coisa geracional, talvez. Mas é mais fácil de identificar a estranheza do outro, no caso o pé da chinesa do século XIX, início do XX, do que identificar na nossa própria cultura a maluquice que é a questão dos seios da indústria pornô, ou a questão das cirurgias genitais para tirar os excessos de lábios e tal. Hoje em dia é uma obsessão que as mães, muitas vezes,
impõem sobre as filhas, ou a tia, né, vê lá a menina, não, vou te pagar uma cirurgia para consertar isso, como se tivesse estragado. As feministas discutem muito isso como uma imposição de modelos. Claro que tem aquele outro extremo de que elas começam a defender formas de corpo que algumas pessoas não conseguem evitar, mas que estão claramente associados a doenças. É como se nós, homens, começássemos a defender a sério que todo homem de 30 anos para cima tem que desenvolver uma barriga substancial. Isso não vai fazer bom para nosso eleitorado. Supondo que o nosso eleitorado seja os homens, a gente vai estar matando o nosso eleitorado, dizendo que é saudável uma coisa que não é saudável. Bom, mas até sobre isso, até sobre barriga grande, ainda há o fetiche, entre aspas, de associar um cara barrigudo com um cara bem-sucedido. No Ocidente, isso já ocorreu, e em povos mais aborígenes, vamos dizer assim, ou até em época de AIDS, se o cara é mais gordo, esse aí pelo menos não tem AIDS. Em lugares onde a AIDS ainda é uma doença comum que mata as pessoas, aqui no Ocidente a gente se acostumou que todo mundo vai tratar para sempre, tu nem sabe quem é que tem, quem é que não tem. Mas em alguns lugares a coisa ainda é uma encrenca gigantesca. O cara tá gordo, é uma maneira de se fantasiar que ele tá livre de pobreza ou de doenças, ou de crack. Sim, bom, só para tentar concluir, porque a gente já está muito avançado no tempo, basicamente é o seguinte, tara, mesma coisa do tabu que a gente falou aqui. Tem taras, a pessoa não está sofrendo muito, nem está fazendo outro sofrer, deixa o cara em paz com a sua tara, com a sua obsessão. Agora, claro que há taras que devem ser absolutamente reprimidas, apetites moderados, que é o caso da pedofilia, por exemplo, e de todas as taras que envolvam causar sofrimento a terceiro ou relação abusiva. Então, deixar claro que a gente não está endossando, pelo contrário, qualquer coisa abusiva. A questão, por exemplo, do peito grande, tem uma teoria que fecha um pouco com a tua sacação ali do significado, o significante e o signo, que é a seguinte: conforme o ser humano passou para a relação de frente, não mais por trás, tem gente que gosta muito disso ainda, né? Mas a ideia é a seguinte: o peito, principalmente preso por um espartilho, que se usou muito espartilho no século XIX até as classes trabalhadoras, ele fica uma bunda aqui em cima. Então, tu vai ter uma espécie de lembrança daquele imprinting, vamos dizer assim, atávico da bunda, como o símbolo sexual que o homem, para ficar excitado, ele via uma bunda, vamos dizer assim. Agora ele vem de frente e vê um arremedo de bunda. Então, uma das muitas teorias, essa questão de significantes arbitrários que podem ter um sentido rígido, vamos dizer assim, no caso, ficou rígida. A ideia da bunda seria que nem a cintura quadril masculina, feminina, né? A gente tem um instinto para ficar excitado por isso, não é cultural só. Não, mas a cintura quadril ela pode reforçar isso. Cintura quadril é absolutamente biológico, que se reflete no cultural. Mas você fez aquele movimento ali, me lembrou da espanhola, né, que é uma prática, que é uma das taras também, bastante comum, já foi mais comum, inclusive. A ideia da espanhola, quem quiser pesquisar, pesquise sobre, eu não vou descrever o que seja a espanhola. É isso. Olha, é tão natural quanto o coito anal, né? Tanto é que precisa de lubrificação artificial. Não vamos entrar nesses pormenores. É suficiente. Depende do tamanho.